Gente, vamos começar então. Deixa eu desligar a música aqui. Vamos começando para a gente falar hoje sobre Working Holiday, para a gente bater esse papo com o Cadu. Em primeiro lugar, vamos se apresentar, né? Meu nome é Rodrigo. E eu sou a Leane. A gente está morando na Nova Zelândia desde 2016. A gente veio para cá com o Working Holiday Visa. E na chegada aqui, a gente comprou uma camper van. E aí, durante o ano de Working Holiday Visa, a gente viajou a Nova Zelândia inteira de camper van. A gente parou em algumas cidades para morar e trabalhar, para juntar dinheiro para poder seguir viajando. E aí, depois disso, no final do Working Holiday, no final de um ano do visto do Working Holiday, a gente estendeu por mais 3 meses o visto, porque a gente trabalhou dentro de fazendas, né? E aí, no final desses 1 ano e 3 meses, a gente veio parar em Queenstown para conseguir vistos de trabalho aqui. A gente conseguiu 2 sponsors, um para cada um de nós. E assim, atualmente moramos em Queenstown. Exatamente. Então, cara, esse país é maravilhoso, né, Cadu? Tu conheceu também? Essa cidade é um paraíso, né? Parece que saiu de um filme, né? Essa cidade que vocês estão morando. E eu vou abrir espaço para ti também te apresentar, Cadu. Antes de mais nada, queria dizer que o Cadu, gente, foi uma das nossas inspirações, principalmente quando o assunto era viagem relacionada a autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. A gente sempre gostou do assunto. Quando a gente começou a estudar sobre sair do Brasil, quando a gente começou a estudar sobre experiências no exterior, mas a gente foi se aprofundando conforme a gente veio para Nova Zelândia, a gente foi cada vez mais conversando entre a gente sobre o assunto, e a gente não fazia ideia que já existia um canal que era referência no assunto. E do nada, assim, um dia a gente encontrou um vídeo do Cadu falando sobre isso, e a gente falou, opa, peraí, cara, existe uma ciência atrás disso, e mais do que isso, existe uma pessoa que entende muito bem sobre o assunto. E aí que a gente pegou esse caminho, a gente pegou esse rumo e começou a estudar cada vez mais. E como a gente estava falando para o Cadu ontem, a gente gostaria muito de introduzir esse assunto no Mundo Trip, no nosso canal, e não tem maneira melhor da gente introduzir, começar isso, podendo ter a presença do Cadu nesse evento ao vivo aqui. Cadu, muito prazer ter tu aqui com a gente falando sobre isso hoje. Bem legal. A palavra para ti. Eu fico muito feliz de saber que vocês foram impactados dessa maneira com o meu conteúdo, também acompanhava o canal há tanto tempo, eu não sabia. Eu conheci vocês quando vocês começaram a fazer vídeos da Nova Zelândia, e eu tô sempre pesquisando quem tá fazendo conteúdo também, e via vocês comentando lá nos vídeos e tal, mas nem sabia que vocês tinham esse interesse também no autoconhecimento, né? Fiquei sabendo ontem quando a gente foi bater um papo, né? Mas achei o máximo, cara, fico feliz. E pra mim, cara, a minha relação com a Nova Zelândia, na verdade, eu comecei a viajar em 2014, né? Eu ganhei um concurso para ir para a Austrália. E aí foi um concurso de mídia social, apareceu aí, eu já estava meio cansado do meu trabalho, participei do concurso, acabei ganhando uma bolsa de estudos para estudar na Austrália. E nesse ano que eu ganhei esse concurso, né, foi em 2014, eu tentei pegar o Working Holiday Visa. Eu já sabia da existência dele, eu acho de fato que é uma das melhores oportunidades de sair do Brasil, para quem está no Brasil ainda e quer ir para fora do país, passar um tempo e, não tem aquele montoado de grana, né, é um país que te permite trabalhar, e você ganha bem, você consegue sustentar, enfim, né? Então eu já sabia dessa possibilidade, tentei aplicar, fiz o meu processo, né, a minha aplicação em 9 minutos e não consegui ganhar, levar o visto. E, beleza, eu falei assim, bom, beleza, né, então eu vou seguir meu barco aqui e vou para a Austrália de qualquer forma. Porque eu já estava pensando, vou para a Austrália, se eu conseguir o Working Holiday, de lá eu vou direto para Nova Zelândia. E aí fui para a Austrália, acabei ficando 1 ano na Austrália, fiz um curso de mídia lá, e depois comecei a trabalhar, sou biólogo de formação, mas comecei a trabalhar com produção audiovisual como freelancer, para bar, para restaurante, para hostel, para empresa de turismo, para o que aparecesse na frente, até para aniversário de festa infantil, para mulher que levava crocodilinho e lagarto na casa de criança de 3 anos, eu fiz vídeo. Então fiz todo tipo de material aí para levantar grana na minha viagem, e foi a forma como eu identifiquei de conseguir trabalhar e viajar ao mesmo tempo, né? E funcionou, então eu rodei a Austrália todinha, cara, fui lá do outro lado, fui em Perth, depois eu subi, fui até Cairns, e de Cairns eu decidi que queria ir para a Ásia. Mas antes disso, já estava 1 ano no país, então chegou outubro, chegou setembro, agosto de novo, né? Então abriu de novo a época de aplicar para o Working Holiday. E eu tentei de novo, porque eu falei assim, bom, essa aqui, novamente, né, é uma oportunidade única que eu tenho de poder ir para um outro país com o visto de trabalho, ficar lá 1 ano e poder trabalhar. E aí eu apliquei para o visto,
E foi muito doido, porque eu tinha me preparado, assim, durante um tempo antes, estava cronometrando o tempo que eu levava para poder preencher o formulário e tudo mais, e estava conseguindo fazer em 3 minutos o formulário. E no dia que o formulário abriu, foi no dia 3 de setembro, no ano que eu fiz, no dia que o formulário abriu, o site estava travando, né? Muita gente acessando ao mesmo tempo. O site estava travando e eu tentando lá e toda hora dava crash, e na hora eu estava no meio do formulário, o formulário travava e tinha que começar tudo de novo. E a galera que eu conhecia que estava aplicando também se desesperando, assim, não, isso aí já acabou, não vou conseguir mais, tudo mais. Eu falei assim, não, só vou parar de tentar aplicar esse negócio quando eu receber a notificação de que acabaram as vagas. Só nessa hora. Se eu não receber essa informação, eu vou continuar tentando. E aí eu fiquei 45 minutos tentando aplicar, coisa que geralmente vocês sabem, quem já tentou antes também sabe que acaba em 10 minutos. Eu fiquei menos de 10 minutos. Eu fiquei 45 minutos tentando aplicar e uma dada hora apareceu lá, parabéns, você conseguiu efetivar o seu pagamento da taxa do visto, né? Aí eu não acreditei, eu fiquei em êxtase assim na hora, eu falei assim, caraca, e agora? E aí, agora eu vou para Nova Zelândia, né? E aí decidi que eu ia para Nova Zelândia só no ano seguinte, na verdade isso foi em 2015 já, né? Aí eu falei assim, pô, vou para Nova Zelândia só em 2016. Aí como eu já estava na Austrália, eu aproveitei para ir dar um rolê na Ásia, aí fui viajar pela Ásia, morei na Tailândia, morei na Índia, fui para o Nepal também, fui para Malásia, trabalhei com o governo da Malásia fazendo vídeo também, foi uma coisa muito doida. E aí voltei para a Austrália e fui para Nova Zelândia. E, na verdade, para ser bem sincero, eu fui para Nova Zelândia meio que sem vontade já. Porque já tinha viajado pra caramba, já estava quase 2 anos fora do país. E fiz um monte de coisa na Ásia que foi assim, surreal, incrível, né? A Ásia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir. É muito choque, assim, é muita coisa muito nova que a gente aprende. E tava de boa já de viajar, não queria ir num país ocidentalizado, né? Só que a verdade, né, é que a gente nunca sabe o que a estrada está reservando pra gente, né? A gente nunca sabe É verdade, o caminho está mostrando pra gente. Não foi à toa que eu ganhei esse visto, né? E eu falei assim, bom, pô, tô aqui com uma oportunidade única na minha vida, é claro que eu vou para lá, né? Depois eu não vou ter, porque eu tô fazendo 30 anos, não vou ter outra chance de ir nesse país dessa maneira. Então vou aproveitar. E foi outra experiência surreal. Morei num retiro espiritual, viajei na Nova Zelândia toda de carro, também, né, que nem vocês. Fiz mini documentários aí, trabalhei com produção audiovisual aí também, foi incrível. Tipo assim, consegui levantar até uma grana, renovei todos os meus equipamentos antes de voltar pro Brasil. E foi demais, assim. Mas depois a gente aprofunda nesses detalhes aí, porque eu sei que vocês querem perguntar algumas coisas. Perfeitamente. Não, então vamos lá. Acho que antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre Nova Zelândia, sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu queria deixar claro para todo mundo aqui, para mandarem já as perguntas que vocês têm, perguntas para o Cadu, perguntas para a gente, perguntas sobre o Working Holiday, dicas dessa parte de autoconhecimento com a aplicação do Working Holiday, porque o Working Holiday, a aplicação deles, a gente considera que tem duas coisas que envolvem, a preparação e a sorte. Então, acho que essa parte do controle do mindset, do controle das tuas energias, isso é muito legal da gente falar um pouquinho aqui também. E então eu já queria deixar aberto o espaço para o pessoal já ir fazendo perguntas aqui, porque mais para o final da live a gente vai começar a responder a pergunta. Eu vi que a Denise perguntou aqui sobre o guia. No final da live a gente também vai disponibilizar o guia do Working Holiday. A gente já vem trabalhando em cima dele já desde o ano passado, muitos meses de muito trabalho. E finalmente a gente está lançando hoje oficialmente o guia do Working Holiday. E olha o detalhe interessante, hoje a gente está lançando o guia do Working Holiday, dia 8 de agosto, e exatamente hoje nós estamos completando 10 anos juntos. É verdade. Nós começamos a namorar no dia 8 de agosto de 2008, 8 do 8 do 8. Há 10 anos atrás a gente começou essa jornada e a gente não fazia ideia que a gente estaria hoje aqui falando sobre um produto online que a gente desenvolveu. Que foi a realização que é o começo da realização do nosso sonho. E olha que legal, né? A gente nunca imaginou que em 10 anos depois a gente estaria aqui hoje, comemorando os nossos 10 anos juntos assim. Engraçado, cara, que acho que desde, sei lá, nos últimos 2 anos acho que, eu não sei tu, mas eu venho pensando assim, cara, a gente vai fazer 10 anos junto. O que a gente vai fazer, de que maneira que a gente vai passar esse período, essa data, né? O que a gente vai estar fazendo nessa data? Não conseguia imaginar, não conseguia fazer ideia do que aconteceria nessa data.
E, cara, eu posso dizer hoje que acho que não tem maneira melhor da gente poder estar comemorando esse projeto, que já tem alguns anos que a gente vem desenvolvendo ele. E não tinha maneira melhor da gente poder estar aqui nesse momento, assim, conversando com o Cadu. Nessa função toda, né? A gente tá muito feliz com isso tudo, cara. A gente tá muito... É muito legal. Tá muito satisfeito com isso tudo que tá acontecendo, muito feliz mesmo. Então, assim, vamos mandando as perguntas de vocês aí, gente, que logo mais a gente já vai começar. Várias perguntas que a galera tá fazendo, mas tá no final, né? Isso, a gente deixa mais pro final. A gente vai respondendo as perguntas. Obrigado, Diana, que tem carinha de 23, agradeço, minha mãe também acha. Pior que tem mesmo. Eu tô 31 já, tá, Diana? Então vamos falar um pouquinho mais sobre Nova Zelândia e sobre a parte de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Em primeiro lugar, eu queria te perguntar um pouquinho mais das tuas experiências com Nova Zelândia, Cadu. Quais foram as cidades que tu passou, tu trabalhou, que tipo de trabalho que tu fez por aqui, como é que foi essa tua experiência por aqui? Então, vou aproveitar até para já responder a pergunta acho que foi Letícia, isso, que falou que formar em comunicação e como é que eu trabalhava com isso. Na Nova Zelândia, por acaso, eu já tinha entrado em contato, né, com algumas empresas de agência de intercâmbio, que na Austrália eu tinha conhecido. E como é que é esse entrar em contato? Cara, bater na porta e chegar lá e falar assim, eu sou o Cadu, crio conteúdo pra internet e tudo mais, tem uns vídeos aqui, os vídeos que eu já fiz, tem lá no meu YouTube, tem aqui no Vimeo, depende do vídeo, né? O vídeo pro cliente, quando é um vídeo que eu sei que é para ele usar, eu deixava lá no meu Vimeo, quando é um vídeo que era alguma coisa para eu mostrar, eu deixava no meu YouTube. E conversava, negociava um valor. Então, quando eu cheguei na Nova Zelândia, já tinha trabalho para fazer. Eu cheguei ficando num hostel. Eu fiquei no hostel quando eu cheguei em Auckland, e aí negociei com o hostel também, fiquei um mês de graça no hostel, um mês é bastante tempo, porque na Nova Zelândia não é barato o hostel, não. Fiquei um mês na Nova Zelândia, um mês em Auckland, nesse hostel, e em contrapartida, eu fiz 2 videozinhos de 2 minutos pra mídia social deles, desse hostel, né, um vídeo do bar e um vídeo do albergue. Que aí eu falei assim, foi uma decisão minha, eu falei assim, quero economizar essa grana de acomodação e quero ficar no centro da cidade, porque eu tava com esse cliente, quero ficar no centro da cidade, então vou fazer um vídeo aqui institucional para esses caras, né, mostrei que eu já tinha feito, eles gostaram, me receberam lá, e ainda tinha bebida liberada, né, que eu tinha que filmar o bar lá e, deixava eu beber à vontade, então, nessa época foi meio trash, assim, foi meio pânico. Apesar de que eu já estava no caminho já do autoconhecimento, eu tava numa oportunidade ali de fazer festa, de fazer farra com bebida liberada na Nova Zelândia, que é caro pra cacete álcool, então aproveitei, né? Mas... É legal só abrindo parênteses, Cadu. Acho legal que o Working Holiday, ele permite isso, né, cara? Que tu possa trabalhar para ti mesmo. Tu não precisa ser vinculado o tempo todo a um empregador. Tu tem essa liberdade de trabalhar para ti mesmo, né, cara? Isso, exatamente. Isso é realmente a mão na roda, né? Para diversas áreas de trabalho, né? Para quem trabalha com produção visual, fotografia, criação de um site, web design, enfim, 1 milhão de coisas. Por sinal, galera, eu tenho até um curso também relacionado a isso, que é o Manual do Nômade, que é um curso onde eu ensino tudo que eu precisei aprender para poder trabalhar viajando pelo mundo, né? Então, hoje eu vivo disso. E são mais de 45 aulas, tem um monte de bônus lá também. Depois vocês compartilham o link com eles aqui, para a galera que estiver interessada. E então, quando eu cheguei na Nova Zelândia, já tinha esse trabalho. Depois desse trabalho, eu consegui fazer um outro job com outro hostel, mas aí foi um job pago. Cobrei $750 para fazer um videozinho. $750 mais 15 dias de acomodação. Então, fiquei lá um tempinho também. Foi justo a troca, né, o job. Fiquei lá um tempinho na cidade. E aí, quando eu terminei esse job, eu falei assim, e aí, o que eu faço agora, né? Aí, olha que louco, como é que eu fui parar no retiro espiritual, gente. Eu fiquei muito encantado, eu sou muito interessado pela cultura indígena, né? Os maoris, né? Eles são basicamente o único povo indígena que conseguiu se inserir na sociedade e se destacar na sociedade. Então, assim, no mundo todo existem povos tradicionais, povos indígenas e tudo mais. Na Nova Zelândia, por determinados fatores, né, eles conseguiram escopar um espaço na sociedade. Então, você vai chegar lá em determinadas cidades, você vai chegar na prefeitura, o cara que está lendo a prefeitura está com a cara toda tatuada de maori. Ou no jornal, na televisão, o cara está todo tatuado. Ou o professor da universidade. E isso é muito, muito incrível, assim. A gente... Lá eles são, na Nova Zelândia, se não me engano, eles são, sei lá, eles eram uns 10 povos diferentes, nem eram muitos povos.
com pequenas diferenças de dialeto, né, entre os idiomas. Mas eles conseguiam se comunicar, o que facilitou muito o fortalecimento deles como cultura e poder se destacar na sociedade, né? E eu achei isso muito, muito incrível, descobrir isso porque eu fui atrás de uma anciã maori numa outra cidade, que eu queria mais aprender sobre isso, eu queria aprender sobre como que eles conseguiram isso, sabe? Porque eu tinha muita vontade de trabalhar com essas causas aqui no Brasil também, com a causa indígena. E trazer esse mesmo reconhecimento que o nosso povo também merece, né, cara? Já tem mais de 300 povos aqui no Brasil, né? Cada um com uma cultura, com conhecimento, com técnicas, com uma porrada de coisa. E aí fui atrás de investigar isso. Aí quando fui atrás de investigar isso, eu descobri que existiam técnicas de massagem dos maoris. Os maoris têm várias paradas também de cura, né, de entendimento da natureza e tudo mais. Eu achei isso muito legal. E eu falei assim, pô, quer saber, eu vou pesquisar algum lugar que eu possa fazer um job assim relacionado a Maori, né? Aí eu comecei a pesquisar no Google, pô, Maori turismo, Maori retiro, ou qualquer coisa desse tipo, assim. E aí encontrei vários lugares, mandei proposta, né? Como é que é a proposta? Eu mando um e-mail explicando o meu trabalho e tudo mais, como que eu gostaria de ir lá conhecer, fazer uma reunião, apresentar o que eu faço, né? E fiz isso, e aí tive uma resposta de um lugar em Rotorua e um outro no norte, né? No norte de Auckland. Acho que eu esqueci o nome agora daquela parte lá, que é a parte que mais tem Maori na Nova Zelândia. Far North. Far North. Não me lembro como é que é. É pro norte de Auckland, para aquela região lá. Recebi resposta de 2 desses lugares, e nisso, em um dos lugares de turismo, tinha assim, Maori Healing Therapies. Aí eu falei, pô, isso existe? Nem sabia que isso existia, né? E aí acabei achando o Kauai Pura Pura, que era um lugar que estava fazendo nessa semana que eu estava indo para lá, uma semana de treinamento para você se tornar um Maori Healer, para você aprender junto com o ancião lá como fazer a massagem, como fazer tudo isso, né? E se tornar um terapeuta, né? Aí eu mandei e-mail para eles falando que eu falei assim, pô, queria muito fazer voluntariado lá, queria morar lá. E aí eles me receberam lá e foi incrível, foi a melhor coisa que eu fiz na Nova Zelândia. Fiquei 8 meses morando nesse lugar, conhecendo gente do mundo inteiro, tinham mais de, sei lá, 20, 30 voluntários do mundo todo. Kauai Pura Pura é o nome do lugar. Tem vídeos no meu canal também mostrando sobre ele. É só botar lá, YouTube, Cadu, Maori, Nova Zelândia, que você vai achar um monte de vídeo. E aí tive experiências surreais lá, de tanto de participar de coisas que eu achava incríveis também, de conhecer os anciões também que passavam por lá, de conhecer os viajantes, de conhecer as pessoas que moravam nesse lugar, de me apaixonar. Minha namorada hoje eu conheci lá, enfim, né? Foram alguns amores que eu conheci por lá, mas acabei arrumando a namorada e foi muito bom. E com ela depois eu viajei o resto da Nova Zelândia todo. Então, esse foi o início da minha jornada na Nova Zelândia, né? Inclusive, os jobs que eu consegui em outros lugares da Nova Zelândia foi enquanto eu estava lá. Porque enquanto eu estava lá, eu conheci um cara que era diretor de marketing de uma empresa das empresas de esqui da Ilha Sul, e ele também tinha visto um vídeo que eu fiz gratuitamente, né, como voluntário, para o evento do Kauai Pura Pura, e ele gostou tanto do vídeo que ele falou assim, cara, quero trabalhar com você, vai lá fazer um vídeo com a gente e tal, quanto é que você quer, o que você pode fazer e tudo mais. Eu falei assim, beleza, vamos lá. Massa, cara, que legal. Tu tá falando, eu acho que muito do que a gente tem comentado também aqui, Cadu, com o pessoal que venha para Nova Zelândia com uma estratégia, né, cara? Venha com a clareza de o que tu quer extrair dessa experiência. Isso é muito legal porque facilita muito tu trilhar um caminho que tu vai ter um resultado no final dessa experiência toda. A gente, quando a gente chegou na Nova Zelândia, em primeiro lugar, a gente queria melhorar nosso inglês. A Liane falava igual índio, e o meu inglês era intermediário. E esse era o nosso primeiro objetivo já para os primeiros meses. E então, já que o nosso inglês não era muito bom, e o segundo objetivo que a gente tinha era poder estender o visto por mais 3 meses, na chegada, a gente já começou a trabalhar com trabalhos sazonais, com trabalho em fazenda, que não, era um tipo de trabalho que não demandava um inglês muito grande, e ao mesmo tempo que a gente teria a oportunidade de praticar e melhorar um pouco o nosso inglês, para estender o visto e melhorar o inglês para tentar conseguir um sponsor, tentar conseguir um visto de trabalho no final desse 1 ano de Working Holiday. E foi muito bom, passa cara. Muito rápido quando você tá aí, né, cara? Boa, muito, impressionante. Boa. E eu acho, e cada vez mais a gente percebe que tu ter uma estratégia, tu ter aonde tu quer chegar, qual que é tu tá fazendo aquilo ali por quê? Qual é o objetivo que tu tá fazendo aquilo ali?
facilita muito porque as coisas acabam acontecendo naturalmente, as coisas acabam dando certo naturalmente. Uhum. E isso foi muito legal, cara, foi muito legal. E eu acho que no teu caso aí tu aplicou para a tua área de trabalho, com o nomadismo digital e com o desenvolvimento e o autoconhecimento, desenvolvimento espiritual. Sim, então, quando eu digo que eu não tinha nem mais vontade, não estava nem com vontade para Nova Zelândia, era por isso, porque eu já tinha visto coisas muito impressionantes pela Ásia, e eu não queria ir para um país que tem uma cultura tão jovem ainda, né? Porque a Nova Zelândia tem só 120 anos, 150 anos, uma coisa assim. Então, é muito pouco, né? Então, pô, aviso, né, pra galera que for pra lá, pô, culinária deixa a desejar, tipo assim, coisas assim, né, que se desenvolvem com o tempo, né, culinária, né, aspectos culturais mesmo, né, música, esse tipo de coisa é um pouco complicado ali, comparando com o nosso país, por exemplo, né, agora, ou com outros países também que tem histórias mais antigas, né, agora, ter ido pra lá, e tipo assim, como eu disse, né, eu não sabia o que me aguardava, eu não sabia, mas acabei caindo de paraquedas num lugar onde eu aprendi tanto e tive tantas oportunidades incríveis, até inclusive financeiras, né? Inclusive de levantar uma grana. Pô, os jobs que eu fiz depois como documentário, fazendo mini documentário, eu ganhei $5.000 por cada vídeo. Então, pô, é dinheiro pra caramba, né? Bastante dinheiro. Eu pude renovar todos os meus equipamentos, comprei câmera, comprei lente, comprei drone, voltei pro Brasil cheio da muamba. Que legal. Então, é um país com muitas oportunidades, é um país que você consegue levantar grana assim relativamente rápido. Se você tem conhecimento, se você sabe se vender, se você sabe oferecer o que você sabe fazer, você consegue levantar uma grana relativamente rápido. E também tem muita gente lá, isso que é legal, né? Eu acho que a Nova Zelândia é um hub de muita gente do mundo todo, porque é um país que está necessitando de imigrantes e é um país aberto por working holiday para quase o mundo todo. Então, qualquer lugar que você vai, qualquer hostel, qualquer lugarzinho que você vai conhecer gente da 1 milhão de países distintos aí, de vários países distintos. E essa troca te ensina muito, né? Essa troca com as pessoas que você conhece no caminho te ensina muito. Quando eu digo, assim, obrigado, Denise. Que legal saber que você me conheceu através deles. Quando eu digo que a estrada te ensina muito, né? A viajar te ensina muito. Eu quero que fique bem claro para todo mundo aqui, é que eu não acho que você precisa viajar para você aprender mais sobre si mesmo, ou qualquer coisa do tipo. Mas o fato de você seguir uma vontade sua, qualquer que seja a sua vontade for, fazer aula de violão, fazer aula de carpintaria, ou aprender um idioma novo, ou ir viajar para o outro lado do mundo, no momento que você segue a sua vontade, você se põe na sintonia da sua própria criação. E aí os acontecimentos, as pessoas que vão cruzando o seu caminho e tudo mais, são simplesmente resultado daquilo que você está querendo construir. E as pessoas vão vir trazer mensagens, vão vir trazer ensinamentos e lições e oportunidades que você deseja e que você precisa. E aí sim as coisas começam a desenrolar num compasso completamente diferente. E eu acho que daí que vem a experiência do autoconhecimento quando você está viajando. Trocar, sabe, aprender com o próximo, né, ver lugares surreais, ter experiências, porque as paisagens também, esse foi um insight que eu tive na Austrália. Como é que fala? Onde há beleza ao divino. Isso foi um insight que eu tive na Austrália. Onde há beleza ao divino. Tem lugares que a gente chega que você fica em êxtase, de você estar num momento além do que está ali existe. Você não tem nada na sua cabeça passando, nada fora daquele espaço ali onde você está existe. Então, na Nova Zelândia, isso é fácil. E isso te traz muita sensibilidade de observar o agora, de observar o presente. Eu acho que é um país muito, muito forte nisso. E traz muita força nessa capacidade, né, de desenvolver um pouco dessa sensibilidade. É verdade, cara. Legal. Legal. A gente fala muito também sobre aquilo que a gente estava falando lá no início da live também, sobre a gente atrair pra gente o que vai ser melhor e conectado com o que tu acabou de falar, né, Cadu? Eu acho que isso é bem importante quando se trata de working holiday, porque no working holiday isso está muito presente, né, cara? A parte a sorte na hora de quem vai aplicar, a sorte ela tá lá presente, e eu acho que quando a gente se dá conta de que o que a gente está fazendo e o que vai acontecer, o resultado das coisas que a gente está fazendo, a gente vai atrair o que vai ser melhor pra gente. Por exemplo, assim, ó, se tu não conseguir o working holiday,
de alguma maneira, aquela tá sendo uma oportunidade para te despertar e para te dar conta de coisas que estão ali na tua frente, talvez tu não esteja enxergando. No nosso caso, na nossa vivência, a gente aplicou para o visto do Canadá em 2014. Em 2016. 2016? Uhum. 2016. E aí a gente pediu demissão dos nossos empregos, a gente se mudou, a gente morava em Salvador, a gente foi morar na casa dos nossos pais de volta lá no Rio Grande do Sul por um tempo. E aí, um pouquinho antes da gente embarcar para o Canadá, a gente recebeu a notícia do governo do Canadá dizendo que o nosso visto tinha sido negado. E, cara, aquilo pra gente foi um impacto muito grande. Aquilo pra gente foi, assim, foi chocante. A gente não sabia o que fazer naquela hora, porque era o nosso plano de vida. A gente já tinha... organizado tudo para ir para o Canadá. Já tava com tudo pronto. Só que daí, cara, quando a gente parou e pensou assim, tá, peraí, a gente precisa receber a mensagem, interpretar a mensagem que a gente está recebendo e ver de que maneira que isso vai fazer diferença na nossa vida. Peraí, não é só da notícia ruim que a gente tem que ficar pensando. Vamos pensar num plano B, vamos pensar no que vem de bom a partir de agora. E, cara, foi incrível, porque a partir daí a gente encontrou o Working Holiday e a gente tem certeza absoluta que se a gente tivesse ido para o Canadá, a gente não teria tido experiências tão ricas como a gente teve a oportunidade de ter aqui na Nova Zelândia, viajando e trabalhando pelo país inteiro. Eu queria te perguntar, então, Cadu, se tu tem alguma sugestão para o pessoal com relação a isso, cara, porque todo mundo vai ter que lidar com a sorte para aplicar para o Working Holiday, né? Tu tem alguma sugestão do que fazer, de que maneira pensar, qual mindset trabalhar para poder receber a boa ou a má notícia no dia e na hora marcada do Working Holiday? Cara, eu acredito muito naquela ação com desapego, né? Legal, quero ir para Nova Zelândia, todo mundo quer, enfim, né? Então, todo mundo que está assistindo aqui, 56 pessoas estão interessadas em ir para lá, mas entender que tudo acontece por alguma razão. Tudo acontece por alguma razão. Isso aí não existe o acaso, né? Então, se a sua intenção real é conseguir ir para Nova Zelândia, né, aplicar o visto, cara, se dedica ao máximo, sabe? Se dedica, tenha positividade, né? Acredita que já é seu, já se imagina lá, faz tudo isso, sabe? De ter aquela fé, né? De, cara, que eu vou para lá, não tô nem acreditando, eu vou para Nova Zelândia e tal. Mas se não der certo, não sofrer por isso, né? Não deixar isso te gerar uma amargura, um sofrimento, né? Existem outras oportunidades, até a gente comentou aqui também tem Working Holiday para a França, também você pode fazer uma outra viagem, você não precisa de Working Holiday, você pode sair fora do Brasil de outras maneiras. Então, assim, abraçar, né, que tipo assim, bom, não rolou, não foi dessa vez, tento de novo no ano que vem, se eu não puder tentar de novo no ano que vem, vamos ver o que aparece aqui de outras oportunidades para eu sair. Foi o caso de vocês, que pensaram primeiro em ir para o Canadá e acabaram indo para Nova Zelândia. Cara, o Cadu ele é especialista em nomadismo digital e viagem barata. Isso que é uma coisa que a gente gosta bastante de falar também, porque a gente viajou na Nova Zelândia de camper van e gastando muito pouco, cara. Eu acho que isso nos permitiu, isso nos possibilitou que a gente viajasse por mais tempo sem se preocupar tanto com, meu Deus, tem que trabalhar, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para juntar dinheiro de novo. E eu acho que existem algumas ações relativamente simples para quem nunca saiu do Brasil, que é importante levar em consideração, né, cara? No teu caso, tu chegou já conseguindo uma parceria com o hostel sem precisar pagar acomodação, e acomodação é uma coisa cara, né, velho? No nosso caso, a gente ficou em Couchsurf, que foi uma ferramenta que nos ajudou a gente não pagar nada também com hospedagem. E eu queria que tu talvez desse mais alguma dica extra aí que pudesse ajudar a galera que tá vindo. Essa coisa de viajar barato, ela vai muito mais da revisitar os seus hábitos de consumo, né? Olhar novamente para os seus hábitos de consumo, do que passar perrengue. Tem gente que acha que viajar barato você está passando perrengue. Todo mundo me pergunta isso. Eu quero viajar e tal, mas eu não quero, sabe, sei lá, ficar num lugar ruim ou coisas do tipo. E eu acho que não é isso, sabe? Eu acho que, por exemplo, começar a fazer sua própria comida. Você vai passar perrengue? Não é, cara. Fazer sua comida é terapêutica e saudável. Então, você economiza tanta grana, mas tanta grana quando você começa a fazer sua própria comida. É impressionante. Então,
fazer sua própria comida, fazer programas gratuitos, sabe? Pô, sair para beber, ainda mais na Nova Zelândia, é caro pra caramba você beber. Sai para dar uma volta no parque, sai de noite com alguém para ir bater papo, faz social na casa de alguém, compra um vinhozinho, uma parada assim. Então, tem várias formas de você ter o mesmo diversão, ou outras, ou melhores, e gastar pouco, né? Vou falar uma coisa que eu fiz na Nova Zelândia, que foi uma das melhores aventuras assim que eu fiz, que foi assim muito legal, que não fiz vídeo, porque não cabia fazer vídeo, mas eu comprei uma barraca, de camping, e aí fui eu e minha namorada acampar pelado no num lugar chamado Tihenga. Vou até escrever aqui pra galera que quiser dar um Google aí, ó. Tihenga. Tihenga é uma praia, quer dizer, não é uma praia. Tem a praia de Tihenga e tem as dunas. E tem umas dunas negras lá perto de Auckland. Fica dentro do estado de Auckland, né? Tem umas dunas negras de areia preta. Sim, de você perder de vista. Você subir e descer duna, né? E aí a gente foi, e aí a gente estava indo para viajar para algum lugar e era longe. Aí eu falei assim, pô, vamos acampar lá de noite. Aí ela, vamos, que ela também palpa toda a obra. Aí a gente foi para lá, a gente pulou o terreno, porque parece, depois que eu não sabia disso, né? Tinha uma cerquinha lá, acho que o parque todo, né, fazia parte de alguém, da casa, do terreno de alguém. Aí a gente chegou lá, deu de cara no portão. Aí eu falei, pô, vamos parar o carro aqui e vamos entrar no sapatinho. Aí a gente entrou, fomos lá, a gente andou pelas dunas e tal, de roupa ainda, tá, gente? Aí a gente chegou lá. Imagina, o cara vê duas malucas, duas pessoas andando pelado no terreno dele. Aí a gente chegou lá e tava com lua cheia nessa noite. Aí foi surreal, assim, nossa, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Porque as dunas negras, assim, com a lua cheia, elas ficavam brilhando, assim, cintilante, caso que a areia lá é de sílica, né? Ficava prateado, assim, ó, uma nuvem prateada, assim, rodando no chão, a lua cheia no céu, sem uma nuvem, ou só aquelas nuvens, assim, parece até de lobisomem, de filme de terror, que passa um e sai, vai embora. E a gente. Então, eu tava só falando das comidas que a gente levou, sabe? Pô, eu não vou acampar e vou ficar. Eu, né, Cadu? Eu não vou acampar e vou ficar comendo macarrão com salsicha ou pão com atum, porque é coisa mais barata. Tem como você se alimentar bem e comer outras coisas diferentes, sabe? Só você usar um pouquinho mais a cabeça, né? Faz uma saladinha, faz um sanduíche natural, não sei o quê, né? Pesquisa, né? Bota no Google, comida fácil de camping, coisas do tipo, você vai achar. Então, tem como você viajar gastando muito pouco se você, dá um jeito de economizar na acomodação, seja trocar por alguma forma, fazer um voluntariado, né? Para quem não conhece, tem o World Packers também, que eu também sou parceiro deles, e já viajei pra caramba aí fazendo voluntariado pelo mundo todo. Então, é uma excelente forma de você economizar com acomodação. E na Nova Zelândia tem aos montes em lugares incríveis, assim, incríveis os lugares que tem. Então dá para você economizar bastante com acomodação e alguns desses lugares te dão até alimentação. E para quem trabalha para si mesmo, né, que foi o caso de alguns que comentaram aqui, que tem vontade de trabalhar com produção audiovisual, você trabalha 20 horas por semana nesses lugares, em troca da sua alimentação e acomodação. Então o resto do tempo da semana toda, você tem para você procurar emprego, para você procurar job, para você procurar freela, para você arrumar um emprego. Tinha gente que fazia voluntariado comigo, que tinha emprego, trabalhava no bar de noite. Tinha outros tinha brasileiro lá que era músico, aí, voluntariava lá 20 horas, o resto do tempo ele ia pra cidade tocar na rua e ganhava uma grana também. Em 2 semanas comprou um carro. Então, olha assim, só. É possível, né? Vai muito do estilo de viagem de cada um, vai muito da maneira como tu interpreta a coisa toda, né? Como tu age com os custos e a fonte de renda. E é muito possível. A gente trabalhou fazendo UF aqui. Na chegada a gente ficou com o Couchsurf. Depois a gente fez UF, que é uma plataforma parecida com o World Packers. Mas ele é mais voltado para fazendas. Ele é voltado para fazendas orgânicas. Foi uma experiência muito boa, porque a gente não pagava em acomodação e a gente podia... além de não pagar acomodação, a gente também tinha alimentação inclusa. E aprenderam um monte. Em troca de algumas horas de trabalho, e a gente aprendeu muito com relação à alimentação saudável, né, cara? Que isso pode mudar o futuro das nossas vidas.
Nosso corpo é uma máquina e a maneira como a gente abastece ele faz diferença em como essa máquina vai funcionar, né? Então, foi um aprendizado muito grande, foi muito bom. Eu acho que a gente pode ir se direcionando para as perguntas aqui para o pessoal, então, para a gente já... Isso, a principal... gente já ir respondendo algumas perguntas. Vamos respondendo. Primeiro, a gente vai disponibilizar a live depois, tá, gente? Para quem tá travando muito. Mas acho que agora melhorou, pelo menos melhorou bastante. A gente teve várias perguntas com relação ao guia. Vamos liberar o botão do guia aqui pro pessoal, então. Antes disso, antes de falar, de liberar o botão do guia, eu queria simplesmente explicar o que é o guia, por que a gente desenvolveu esse guia. A gente, depois de perceber que essa experiência na Nova Zelândia foi transformadora mesmo, a gente pensou assim, cara, já que o nosso sonho é trabalhar, é ser um nômade digital, assim como o Cadu, é trabalhar online, vamos encontrar alguma maneira que a gente possa ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas também, de viajar e de morar e trabalhar no exterior, ao mesmo tempo que existe essa oportunidade maravilhosa do Working Holiday. Então a gente pensou, não, vamos montar um guia que tenha todo o passo a passo, tudo que a pessoa precisa saber para estar bem preparada na hora da aplicação, porque, de novo, vamos falar mais uma vez, existe a sorte e a preparação, são fatores que vão estar presentes, são fundamentais para quem vai tentar o Working Holiday. Então a sorte, cara, pode fazer mandinga, pode fazer alguma coisa que pode ser que ajude. Agora, com relação à preparação, é aí que a gente entra, é aí que a gente desenvolveu o guia para que as pessoas que estejam de fato comprometidas a conseguir uma das vagas do Working Holiday estejam bem preparadas para o dia e para a hora da aplicação. Então eu vou liberar o botão aqui do guia para as pessoas terem acesso a ele e está disponível, Enquanto a gente vai respondendo algumas perguntas. Não, antes de responder, vamos só dizer o que está incluso dentro do guia, né? A gente montou, o guia ele tem 6 módulos, e o primeiro módulo ele é um módulo que a gente fala sobre a velocidade interna, tudo que tu precisa saber dentro do site, dentro do formulário, na hora da aplicação. No segundo módulo a gente fala sobre a velocidade externa, que é quando envolve computador, internet e essas coisas que estão além do site, além do momento da aplicação. O terceiro módulo a gente fala sobre a estratégia que a gente usou para conseguir 2 vagas no mesmo ano, que é uma tática para casal ou para quem vai aplicar com mais de uma pessoa. Exatamente. E aí, no quarto módulo, no quarto módulo a gente fala sobre o grande dia, o dia da aplicação, o que tu precisa ter pronto, um checklist com tudo que tu precisa lembrar, tudo que tu precisa ter pronto para o dia e para a hora da aplicação. E mais do que isso, as horas que antecedem a aplicação também, o que tu precisa fazer para estar concentrado e para estar bem preparado para chegar a hora e estar com tudo funcionando tudo direitinho. E aí, depois disso, a gente no módulo 6 e 7... 5 e 6? 5 e 6, no módulo 5 e 6, a gente fala sobre o pós-aplicação. Para quem conseguiu, no módulo da aplicação, no módulo 5, a gente fala para quem conseguiu o que vai acontecer depois. A parte do exame médico, a parte do seguro-saúde, tudo que vem no pós-aplicação. E, para quem não conseguiu, no módulo 6, a gente dá uma tática, um macete, uma tática extra sobre como conseguir uma das vagas remanescentes, que elas existem e elas são normalmente liberadas no site da imigração da Nova Zelândia alguns dias depois, então tu tem que estar preparado para essas vagas também. Então, o guia ele é todo em vídeo, 100% online, acesso ilimitado, inclusive para o ano que vem. Inclusive para o ano que vem. Outra coisa, existe um módulo extra para esse curso. A gente acrescentou informações, a gente está acrescentando e vai seguir acrescentando nos próximos dias informações adicionais, como, por exemplo, a extensão do visto, trabalhos sazonais. A gente vai dar dicas sobre o que tu precisa pensar, onde que tu vai encontrar, quando tu vai encontrar, tudo sobre os trabalhos sazonais, o que a gente fez, quais foram as nossas experiências, os melhores lugares, os tipos de emprego, enfim, a gente vai destrinchar, a gente vai detalhar os trabalhos sazonais. Modelos de currículos e cartas, cover letter, que é a carta que tu manda junto com o currículo também, vai estar lá disponível no guia. Isso aí. Isso é bem bom. Outra coisa. Isso aí poupa um tempo, nossa. Obrigada. Então, nesse módulo extra, a gente vai seguir abastecendo. Talvez possa surgir algum outro conteúdo adicional aí que a gente vai seguir abastecendo nas próximas semanas
para o pessoal lá dentro da plataforma. Eu repito com relação à plataforma, é uma plataforma 100% online e que qualquer um pode, cara, vocês vão clicar no botãozinho, vocês vão receber um link já automaticamente, assim que o pagamento for confirmado, vocês vão receber o login e a senha, é uma plataforma online, vocês têm acesso a todas as aulas são em vídeo e tem alguns materiais de apoio também. Detalhe muito importante, pessoal, é que a gente não tem ligação nenhuma com o governo da Nova Zelândia, então não é garantido que tu vai conseguir comprando guia, mas a parte da preparação, como a gente falou, o fator preparação, a gente garante que ali, com aquelas informações, você vai estar totalmente preparado para a hora da aplicação. Então, a gente não tem ligação com a imigração, mas a gente dá todas as dicas para quem vai aplicar através do guia. E a plataforma do Hotmart, ela é 100% segura também. Então, não se preocupem que a metodologia de pagamento lá, as informações... É totalmente automatizada através da plataforma. As informações que vocês vão passar de cartão de crédito, qualquer outra coisa, vai ficar 100% segura dentro da plataforma. A gente não tem acesso a nada disso. É isso aí, gente. Vamos começar com as perguntas aqui. Então, tu tem alguma pergunta que você já selecionou por aí, Cadu? Ou a gente pode dar uma rolada aqui, vamos selecionar algumas. Pode conduzir aí. Acho que a principal pergunta que muita gente estava perguntando é sobre Mac ou Windows. Qual é o melhor para aplicar? E, bom, como é que foi o teu, Cadu? Tu conseguiu através do Mac ou através do Windows? Eu fiz com o Mac, mas é porque o computador que eu tinha, mas conheço gente que fez com Windows. Até teve um Lucas aqui, eu acho, que respondeu falando que fez com Windows cacarecado, bem ruizinho, e conseguiu mesmo assim. Não tem regra não, galera. Nós dois conseguimos com Windows, nós não tínhamos MacBook e foi tranquilo, não foi? A gente conseguiu. Com relação ao campo referente à data que gostaria de embarcar, qual seria o melhor mês? O melhor mês para ti? A data que tu preenche lá dentro do formulário, ela não é necessariamente a data que tu vai ter que vir para Nova Zelândia, é só uma estimativa que eles pedem. Então, se tu preenche a data que tu pensa mais ou menos em vir, mas se mudar também não tem problema nenhum. Não é grandes problemas. Fico muito insegura sobre o meu inglês. Será que dá para se jogar com um pouco de conversação? Esse é um ponto muito interessante do Working Holiday, porque a imigração em si, tu não pede em nenhum momento que tu comprove que tu tem inglês, eles não pedem nenhum tipo de comprovação de nível de inglês. Então, não importa se tu é muito bom no inglês ou se tu não tem um inglês bom, tu consegue vir com Working Holiday de qualquer maneira. Porém, para quem tem inglês, acaba se tornando muito mais fácil conseguir um emprego, tu te virar aqui logo no começo, né? Porque quanto menos inglês, mais difícil é o começo. Então, esse é um ponto bem importante de levar em consideração. Não precisa de inglês, não é necessário comprovar, mas quanto mais, melhor. Eu acho que é legal falar também, com relação ainda sobre o inglês, eu acho que é legal falar também que eu acho que é uma oportunidade muito grande. Tem que ter um inglês básico, cara. Não dá pra vir sem inglês nenhum, você não vai bater muita cabeça e vai sofrer muito por aqui. Agora, se tu tem o interesse de aprender inglês, não tem oportunidade melhor que essa, porque tu vai tá imerso dentro do inglês, dentro de uma cultura que fala inglês, tu tá imerso praticando inglês diariamente, tu precisa ir no mercado, tu precisa ir no restaurante, tu precisa te comunicar em inglês diariamente, então é natural o aprendizado do inglês. Então acho que para quem tá assim, focado em aprender inglês, é uma oportunidade muito grande. Então tem um inglês arroz com feijão muito bom, vem de cabeça aberta, venha disposto a aprender. E cara, a gente não fez curso nenhum aqui, e um pouco mais, com quase 2 anos, a gente pode dizer que nosso inglês é pelo menos avançado. O inglês da Leane, que era muito ruim, hoje é fluente, né? O inglês da Leane é muito bom, principalmente porque ela trabalha diariamente com atendimento ao consumidor, ela passa o dia inteiro conversando em inglês. Então, foi uma oportunidade muito boa para aprender inglês. O Marcos está perguntando sobre ir com a esposa e filho de 3 anos. Com o Working Holiday não dá, gente. O Working Holiday, ele só permite que venha uma pessoa, é só para quem conseguiu o visto, e não tem como trazer filho ou dependente. Então tem que achar uma outra opção de visto para vir com a família. Para quem quer vir com a família já de chegada, o Working Holiday não é uma opção. O Wellington está perguntando com relação ao dinheiro que tem que comprovar como funciona. Tu tem que comprovar na chegada que tu tem $4.200 para te sustentar. A Nova Zelândia quer saber se tu não vai ficar mendigando aqui, tem que ficar pedindo, implorando por emprego. Eles querem ter a certeza, a tranquilidade que eles estão botando gente aqui dentro financeiramente saudável. Então, tu precisa comprovar que tu tem $4.200
seja em extrato de cartão de crédito, seja... dólares neozelandeses. Dólares neozelandeses. Então tem que fazer a conversão aí da taxa do dia. Mas é isso aí, tem que comprovar que tu tem, mas tu não precisa trazer ele junto contigo. A gente fala que o investimento básico para quem vai vir para o Working Holiday não é bem o investimento, mas o que tu precisa ter é cerca de 15 a 16 mil reais, contando o valor do visto, o valor da consulta médica que precisa fazer para conseguir o visto, e esse valor, os 4.200 que precisa comprovar, a passagem e tudo mais, dá um em torno de 16 mil reais. Mas claro que o valor maior, que são os 4.200 dólares, eles ficam para ti usar se for preciso. Então, não é bem um valor que tu tem que gastar, tu só tem que ter esse valor, não precisa necessariamente usar. Se chegar e já conseguir um emprego logo de cara aqui na Nova Zelândia, tu consegue manter esse valor, não precisa gastar ele. Exatamente. A Bruna está perguntando, você sabe dizer quanto tempo tem para enviar aquele raio-x do pulmão? São 15 dias, Bruna. Tu recebeu o e-mail da Nova Zelândia, recebeu o e-mail da imigração, dizendo que o teu pagamento foi aprovado e que tu está selecionado entre os 300, tu tem 15 dias para fazer o exame e normalmente o médico já faz o envio automático para a imigração da Nova Zelândia. Então, é 15 dias. Mas o que a gente sugere também é que para quem não consegue agenda de médico dentro desses 15 dias, que entre em contato com o agente da imigração, que vai te mandar o e-mail no dia, e aí fala para ele a situação, explica a situação direitinho, que normalmente eles podem tentar te ajudar de alguma maneira, talvez estendendo o prazo, orientando de alguma forma. Mas, no geral, 15 dias depois da aplicação. Precisa ter passagem de volta comprada, a Caroline perguntou. Não precisa da passagem comprada, tu precisa ter o valor que comprove que tu pode comprar a passagem de volta, mas tu não precisa ter ela comprada. Se tu não quiser, se tu quiser comprar a passagem em si, beleza também. E qual seria o outro tipo de visto para quem quer ir? Com a família para trabalhar, morar e futuramente conseguir a residência? O Marcos está perguntando. Tem dezenas de tipos de visto, aí depende muito do teu perfil, do que tu, na tua formação, do teu nível de inglês. Então é muito específico, porque a Nova Zelândia é um dos países mais abertos para brasileiros no mundo, se não é o mais, para vir trabalhar aqui. Então tem muitas formas de visto, te aconselho que pesquisa no YouTube, depois te aprofunda mais, consulta através do Immigration Advisor, que é a pessoa que pode te dar informações corretas e precisas sobre qualquer tipo de visto, qual que se encaixa mais para ti, ou fala com a própria imigração da Nova Zelândia, que eles são super abertos também a responder perguntas, mas não tem como ter falado de opções aqui, tem muitas. O Fábio perguntou aqui sobre se existe caso de gente que veio na frente, um casal, veio um na frente, depois o outro veio para se juntar. Existem casos sim, Fábio, mas não especificamente com Working Holiday. Normalmente os casos que a gente conheceu foram pessoas que vieram como estudante, por exemplo, e de alguma maneira conseguiu o visto de trabalho e que permitia o partner, que permitia tu acrescentar estender para um familiar. E então essa é uma maneira mais comum. O Working Holiday também tu pode apresentar lá, pode conseguir, depois de estar com o Working Holiday, pode conseguir um sponsor, e aí esse sponsor, desde que tu esteja dentro das regras e tudo mais, que tu consiga aplicar para esse visto de partner. Então tem gente que faz. Melhor mês para ir com relação a alta ou a baixa temporada? Depende da cidade, mas normalmente verão na Ilha Norte e inverno na Ilha Sul. Depende de onde no inverno, né, na Ilha Sul, isso não é regra. De maneira geral. Verão, no geral, é uma melhor. A gente considera a melhor época, um pouco antes do verão, porque é quando as oportunidades acontecem mais. Tipo, é quando tem mais oportunidade, é quando está mais movimentado o país. Vocês fecharam uma acomodação antes de viajar? Foi hostel para onde ficar assim que chegar? A gente já comentou aqui no início da live, né? Que a gente ficou no Couchsurfing e o Cadu ficou no hostel. Isso aí. Então, agenda com antecedência. Se tu quiser vir na chegada pagando pouco, tem que se organizar com antecedência. Hostel, por exemplo, se tu vai ficar em hostel, tem que agendar com antecedência, senão tu não consegue hostel muito barato. Couchsurfing, no nosso caso, precisa organizar com bastante antecedência, algumas semanas de antecedência, porque tu precisa de alguém que te aceite para ficar na casa dessa pessoa. Então, foi essa maneira. Teve gente que estava perguntando de novo sobre Mac ou Windows, que travou na hora que a gente respondeu. E a gente aplicou com Windows e funcionou. O Cadu também aplicou com Windows, né, Cadu? Não, com Mac. Com Mac. É. Então, assim, tem muita gente que usa o Windows consegue, tem muita gente que usa o Mac consegue.
mas via de regra não é esse o principal fator que vai interferir na aplicação, é a preparação de maneira geral, é as outras coisas que vão te ajudar a ser ágil na hora marcada. A Caroline, a gente já está se encaminhando para o final aqui, tá, pessoal? Já vamos encerrar as perguntas. Uma coisa interessante, a Caroline está perguntando se está dizendo que está pensando em aproveitar esse visto para comprar um curso de inglês também, se a gente recomenda. E isso é muito bom também, porque o Working Holiday permite que tu estude por até 6 meses. Então, se o teu nível de inglês não é muito bom, logo que tu chegar aqui é uma excelente oportunidade para ti começar a estudar. Aproveita que tu já está aqui, já tem um visto de trabalho, já tem um visto para vir para cá, pode estudar, então já junta tudo, une todas as coisas no Working Holiday. É muito legal por isso. E o nosso guia vai dar desconto para quem comprar. Então, se tu tá pensando em estudar, é perfeito, sai de graça o guia, gente. É isso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a grande vantagem do Working Holiday é que tu não precisa comprar um curso de inglês, porque nas outras opções ao redor do mundo que tu pode ir para trabalhar, que tu pode conseguir um visto de trabalho, na grande maioria dos casos, tu precisa investir num curso de inglês, que normalmente não é caro, normalmente é a parte mais... normalmente não é caro, não, normalmente não é barata, é a parte mais cara de tu sair do Brasil, tu precisa investir nesse curso. Então o Working Holiday ele não tem essa obrigatoriedade, cara, então acho que isso facilita muito, isso ajuda muito para quem está querendo sair e não quer investir muito dinheiro e já consegue de cara esse visto de trabalho. De cara não, né? Tem que passar pelo processo das 300. Sim. Não é nem um pouquinho fácil. Qual cidade vocês começaram morando? Qual foi que tu começou, Cadu? Auckland. Auckland, a gente também. Auckland. Porque normalmente Auckland é a principal cidade da Nova Zelândia, então tu já chega de avião, tu já desce no aeroporto lá, e aí acaba que ali, por ser a maior cidade, por ser onde está tudo concentrado, acaba sendo a primeira cidade da maioria das pessoas. Vocês não querem sentar comigo no recreio, não? Tô adorando o bate-papo. Vamos sentar contigo no recreio, pode deixar. Como funciona para quem trabalha? Áreas específicas a gente não tem como falar, gente, porque varia, a gente não conhece todas as áreas, né? Não tem como... Teve gente que me perguntou da área de design esses dias, aí eu falei, porque eu conheço a minha área, eu consigo falar, mas me manda pergunta lá no Instagram que a gente responde. Mas das áreas que a gente trabalha. Se alguém quiser saber como é ser leiteiro na Nova Zelândia, tá aqui, ó. Tem até vídeo lá no nosso YouTube. Tem muita oferta de trabalho de mão de obra básica, assim, né? Mão de obra simples. Então... Que no Brasil a gente tem o hábito de chamar de subemprego, mas que aqui não tá longe de ser sub, e ninguém ninguém usa esse termo de subemprego, porque é um emprego qualquer, como qualquer outro, te dá dinheiro suficiente para te manter muito bem, com uma qualidade de vida muito boa. Então, esse termo subemprego a gente não usa particularmente, eu nem curto ele. E eu acho que eu vou além, eu gosto de dizer que no Brasil a gente, eu particularmente, nós dois tínhamos, né? A gente trabalhava nas nossas áreas que a gente desenvolveu, a gente construiu uma carreira, e a gente tinha uma responsabilidade muito grande, era muito pesado a gente trabalhar com os nossos empregos diariamente, porque, cara, a gente trabalhava praticamente 24 horas por dia, a gente terminava o nosso expediente, mas a cabeça ficava funcionando, então a gente não tinha a tranquilidade que a gente tem hoje aqui, eu principalmente, né, a Liane segue trabalhando na área dela, mas eu acho que o que eu quero dizer é que esse tipo de emprego, esse tipo de trabalho sazonal, esses trabalhos de mão de obra básica, normalmente te permitem que tu vai lá, faz o que tem para fazer e tu volta para casa, cara, tranquilo, sabendo que tu ganhou ali uma boa grana, se for ver quanto tu ganha em real, é um dinheiro bom que tu ganha num único dia de trabalho. Então, eu acho que foi uma troca muito boa. Hoje eu sou muito mais tranquilo com relação a essa relação vida pessoal-trabalho, bem mais tranquilo. Acho que é isso aí, né, gente? Vamos nos encaminhar aqui para o final. Cadu, tem palavras para agradecer a tua participação, muito Gratidão. Bom. Eu que agradeço, gente, pelo convite, poder compartilhar e motivar um pouquinho mais da galera que quer conhecer esse país maravilhoso aí que é a Nova Zelândia e compartilhar um pouquinho da minha história, né, da minha passagem por aí, sempre legal. Para quem não me conhece ainda, fica o convite aí para conhecer o meu canal, youtube.com/jogacara, lá tem 4 anos já de história de viagem, diversos países que eu já passei, já morei, e boa parte dos vídeos do ano passado, se não a totalidade deles, foram na Nova Zelândia. Então dá uma olhada lá para quem tem vontade de ter informações sobre como é o país, né, lugares que você pode ir e tudo mais, tem muito vídeo lá também bem legal.
Obrigado, Cadu. Obrigado. E, gente, legal do canal do Cadu é que ele mistura exatamente isso, viagem com desenvolvimento pessoal, com autoconhecimento, e eu acho isso fantástico. É um canal que a gente não perde nenhum vídeo. A gente gostaria, acho que se tivesse uma lei que dissesse que todo mundo deve viajar depois de sair do ensino médio, depois de se formar na faculdade, acho que o mundo seria um lugar melhor, cara. O mundo seria um lugar melhor. E o Cadu incentiva muito isso, incentiva que as pessoas viajem para que se autoconheçam. E ao mesmo tempo que as pessoas se autoconheçam, que trabalhe essa parte do desenvolvimento pessoal. E eu acho que são coisas assim que transformam vidas. Cadu, muito obrigado, cara. Gratidão pela tua presença hoje. Obrigado a todo mundo que estava aí também comentando. E Diana, vai rolar encontro no Rio de Janeiro. Gostei dessa Diana, hein, Diana? Um beijo pra você. Gostei da galera também, mas a Diana é gente boa. Achei legal o comentário dela. Obrigado, gente. Foi muito legal. O guia vai ficar disponível durante os próximos dias agora. E o próximo evento aqui na maratona do Working Holiday vai ser o evento depois da manhã, no dia 9 no Brasil, né? É dia 9 no Brasil. Que vai ser com a Fê do Tô Indo Viajar e da Vital Intercâmbios, falando sobre vistos de estudo para Nova Zelândia, tipos de estudo na Nova Zelândia e vida aqui também, porque ela já mora aqui há 3 anos. Esperamos vocês lá. É isso aí. E Se joga, cara. Se joga.